Hoje meditaremos em Deuteronômio 28. São as bênçãos decorrentes à obediência, mas também as maldições decorrentes à desobediência. Esse livro é muito forte, nós vamos pedir a direção de Deus. Meu Pai, eu peço em o nome de Jesus que o Senhor nos capacite a entender e também praticar esse capítulo 28. Ele é importante para nós. Por isso eu peço que fale conosco, nos dê o entendimento dele. Em nome de Jesus. Amém. Então ele começa, né? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O comentário diz: as bênçãos prometidas não são para pessoas privilegiadas, mas para aquelas que sacrificam suas vontades para obedecer ao Altíssimo. Quando Deus fala, deseja ser ouvido, mas não são todos que se dispõem a atendê-lo. Quem o ouve faz a diferença entre os demais com o seu testemunho pessoal. Por isso, Deus engrandece o nome dessa pessoa de tal maneira que é impossível não perceber o quanto é estimada por ele. E aí eu percebo uma coisa também, né, através desse versículo. Quando ele dá essa condição, o se e será, que se ouvires, né, ele está dando condições para quem tem condições financeiras, por exemplo, e para quem não tem. Normalmente no mundo, a pessoa diz assim: olha, você tem condições financeiras, então você pode isso, pode aquilo outro. Você não tem, então você não pode isso, não pode aquilo outro. Então o dinheiro restringe muitas pessoas. Quando diz respeito às bênçãos, a palavra de Deus, a salvação, então não existe nada que ligue a esse mundo, mas tudo que diz respeito à fé, as palavras de Deus, as promessas de Deus, estão restritas à obediência à palavra de Deus. Então qualquer um pode. Grande, pequeno, rico, pobre, de raça negra, de raça branca, amarela, parda, índio, seja lá quem for, qualquer pessoa tem acesso às bênçãos de Deus, porque elas estão à disposição de qualquer um, mas exige a obediência. O 2, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, esses dois primeiros versículos estão intimamente ligados, porque ele fala: se ouvires a voz do Senhor teu Deus e praticá-la, então ele diz assim: o Senhor teu Deus te exaltará. E as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, as bênçãos, elas virão até você. Há pessoas que buscam as bênçãos, quer as bênçãos, mas não pratica a palavra. Então, as bênçãos correm dela. Olha o comentário aqui do bispo no 2. Moeda de troca. Qualquer pessoa que promete adquirir um objeto, uma propriedade ou um serviço, deve dar algo em troca. Normalmente a moeda corrente do país. Tudo funciona assim e ninguém contesta essa prática legal. No reino de Deus não é diferente. Todas as suas promessas estão sujeitas ao preço da fé, que é a obediência à sua palavra. A fé funciona como uma moeda de troca no reino de Deus para a aquisição das promessas, das respostas pedidas. Então agora nós vamos listar as bênçãos que vêm através da obediência, as bênçãos que alcança a pessoa através da obediência. O 3, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Então, seja na cidade, seja no campo, seja em qualquer que for o lugar aonde você estiver, porque você é obediente, porque você é justo, porque você obedece, você será abençoado. O 4, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então, bendito fruto, né? Quer dizer, lembra que naquele tempo, ter filhos era uma virtude, era uma bênção. Então, a pessoa que se casava e passava a ter
filhos e principalmente homens, era uma bênção. Então, bendito o fruto do seu ventre, e daí por diante. No 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, quer dizer, a prosperidade que não vai faltar dentro de casa. No 6, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, quer dizer, normalmente as pessoas saíam para negociar, precisavam voltar com a bênção, né? Então, bendito você vai ser ao sair, ao entrar. Hoje, eu posso dizer a você, bendito você seja ao sair de um mês, a entrar no outro mês. Bendito seja você a sair de um ano, entrar no outro ano. Enfim, você sempre seja bendito. No 7, o Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Quer dizer, ainda que haja inimigos, e vai haver, né? Sempre haverá. Então, ainda que eles se levantem contra você, mas porque você é uma bênção, porque você é o protegido de Deus, eles vão ter que fugir da sua presença. No 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, o Senhor mandará que a bênção esteja, né, contigo. Eu lembrei agora, por exemplo, da multiplicação dos pães e peixes, né? Quando o Senhor Jesus pegou lá os 5 pães e os 2 peixes no cesto, levantou, deu graças a Deus, e aí o Senhor mandou que a bênção estivesse ali, quer dizer, se multiplicou. Aí o 9, o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Então, ele fala, Deus vai confirmar você como povo. Naquele tempo existiam os amalequitas, os moabitas, os povos do Oriente, enfim. Haviam aqueles povos que eram reinados por homens. Eles estavam estabelecidos. O povo de Israel era um povo escravo, recém-saído do Egito. Então, eles não eram considerados povo. Eles seriam considerados povo se eles mantessem a fé. Então, eles tinham que manter a fé guardando as palavras do Senhor. Então, Deus iria confirmá-los como povo perante os outros. No 10, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Então, qual era o principal objetivo de Deus em abençoar aquele povo? Era que o nome dele ficasse em evidência, que aqueles povos pagãos, aqueles povos idólatras pudessem saber que existe um Deus poderoso, um Deus criador de todo o universo, um Deus único, sendo que aqueles homens, né, aqueles povos adoravam vários outros deuses. Aí ele diz no 11, e o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestará muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Então, quer dizer, como aquele povo vivia, especialmente da agricultura, então ele está falando que bendito vai ser o céu sobre ele, quer dizer, a chuva vai vir no tempo certo. Por exemplo, nós vemos que às vezes os agricultores têm a sua plantação e vem uma chuva forte, uma chuva fora do tempo e que estraga toda a plantação, quer dizer, prejuízo. Aqui Deus está prometendo que a chuva vai vir no período certo, da maneira certa, para que ele possa colher os frutos da terra, quer dizer, o fruto do seu trabalho. Deus estaria abençoando em todo o tempo. O 13, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Eu entendo também que ser por cabeça não é no sentido de que você vai mandar nos outros, ou talvez você seja um patrão. Nem todos vão ser patrão, nem toda gente vai ser empresário na igreja, mas
Você pode trabalhar para o trem, para o outro, né? Você pode trabalhar para alguém numa empresa e ser muito abençoado ali. E ser uma pessoa fiel, fidedigna, e todos confiarem em ti. Então, esse ser cabeça é você ser uma pessoa abençoada por Deus aonde você estiver, né? Em qualquer situação. O comentário do bispo diz assim: as escolhas são decisões pessoais que afetam profundamente o curso da nossa vida. Obedecer ou desobedecer está ao alcance de todos, porém as bênçãos estão reservadas apenas àqueles que aceitam a instrução divina e assumem o compromisso de fidelidade, não com a religião, mas com o próprio Deus. O Senhor sabe das limitações humanas, por isso não exige uma vida perfeita. No entanto, espera que o ser humano seja firme e esforçado. Além disso, que renuncie ao pecado para obedecer às Escrituras. Quem segue essa orientação recebe a garantia de uma vida de qualidade e segurança. Então, olha só quantas coisas boas acontecem com aqueles que preferem obedecer, né? O mundo inteiro decide virar as costas para Deus e seguir a sua vida à sua maneira, do seu jeito, quebrando a cara a todo momento. Mas aqueles que pautam sua vida, né, fazem da palavra de Deus a sua base, a base da sua vida, eles começam a crescer. A vida destes desenvolve. A vida destes é diferente das dos incrédulos. Então, essa é a diferença de quem serve a Deus daquele que não serve a Deus. Agora, o versículo 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servir. Então, esse é o segredo. Inclusive, depois nós vamos ler Josué. A orientação de Deus para Josué foi essa, que ele meditasse nas palavras de Deus dia e noite e ele não desviasse o seu caminho, né? Por quê? Porque quando você olha para frente, quando você tem um alvo a ser alcançado, então você vai seguir em direção desse alvo. Quando você se desviou para a direita ou para a esquerda, é porque você perdeu o alvo, você perdeu o objetivo. Você olhou para outra direção. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, nós temos que olhar firmemente a Jesus. Olhando para ele e seguindo suas pisaduras, nós estamos olhando para o alvo e seguindo a direção certa. Olha só o 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Quer dizer, primeiro ele falou das bênçãos que alcançam a pessoa por causa da obediência. E agora as maldições. Então quer dizer, bênçãos e maldição está condicionada não à pessoa que Deus escolheu e falou, essa eu quero abençoar e essa eu quero amaldiçoar. Pelo contrário. A bênção e a maldição, elas estão dispostas para qualquer pessoa que decide obedecer ou desobedecer. Então, se eu hoje estou sendo abençoado, é porque eu decidi obedecer a palavra de Deus. É isso, e ponto final. Se eu estou sendo amaldiçoado, as coisas estão correndo mal para mim, simplesmente é porque eu decidi desobedecer, e ponto final. Então, não é a placa da igreja que te abençoa, não é o pastor da sua igreja, não é o bispo, não é o padre, não é o papa, não é esse, não é aquilo, não é ninguém, é você. O comentário aqui do 15 vai do 15 ao 68. Ele diz assim, a causa das maldições, o preço a se pagar pela desobediência à palavra de Deus é enfrentar toda sorte de aflição, fracassos, doenças e outros dissabores. Quem se inclina à rebeldia pode encontrar as facilidades oferecidas pelo diabo, mas depois enfrentará as terríveis consequências do pecado. Já quem obedece pode encontrar dificuldades, mas será recompensado com uma vida realizada em todos os sentidos. Então, da mesma forma foi o diabo, né? Ele se tornou em quem ele é porque ele se rebelou. Então,
querer o caminho mais fácil, né, o atalho para a vida, às vezes sai mais barato, é melhor, mas vai custar caro no futuro. Não vale a pena, né? Não vale a pena não pagar o preço do sacrifício. Então, olha as maldições. Maldito será tu na cidade, maldito será no campo. Então, agora a gente está vendo o inverso, né? Se ele era bendito, agora é maldito, porque desobedece. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puser a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixastes. Então, olha só o que vem sobre a pessoa pelo fato dela ter desobedecido. Aí muitas pessoas podem falar, mas como pode? Um Deus que abençoa, um Deus que amaldiçoa. Não, entenda. Deus vai abençoar à medida que eu obedeço. Mas essas maldições, elas vêm porque eu estou desobedecendo. Então, são consequências. Eu não posso querer fazer tudo de errado e querer que Deus me abençoe. Não faz sentido, né? Por exemplo, eu vou para o meu trabalho, mas não quero trabalhar, mas quero receber no final do mês. Então, não faz sentido. Se eu não quero trabalhar, também não posso receber. Então ele diz no 21, o Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que consuma da terra a que passa a possuir. O Senhor te ferirá com tisica, e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira, pois céus descerá sobre ti, até que pereças. Quer dizer, haveria seca, quer dizer, a dificuldade. Se algo seria fácil, se obedecesse, agora exigiria demais deles, quer dizer, tudo difícil, tudo mais duro. E aí diz assim, o Senhor, no 24, dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e será espalhado por todo o reino da terra, e o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus, e os animais da terra, e ninguém te espantará. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, e com sarna, e com coceira de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmos de coração. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperará nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Então, essas são consequências da vida da pessoa que está longe de Deus, né? Estou aqui pensando. Ela se torna em trevas. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, quem segue Jesus quer obedecê-lo. Não quer apenas seguir por causa da luz, mas quer obedecê-lo. Se torna um discípulo. Então, olha só, ele está dizendo que o sol do meio-dia, né, que é o sol mais forte, essa pessoa vai estar sem visão, cega. Quer dizer, ela não vai enxergar um palmo à sua frente. Assim estão as pessoas que estão nesse mundo distante de Deus. Estão talvez até numa religião e se enganam pensando que estando numa religião estão agradando a Deus, mas estão distante de Deus, estão cegas. Assim viviam aqueles religiosos da época do Senhor Jesus. Eles estavam diante do próprio Deus, do Senhor Jesus, mas não o reconheciam. Eles eram especialistas em Deus, mas não conseguiam enxergar Deus à frente deles, que era o próprio Senhor Jesus. Então assim, estão muitas pessoas religiosas, presas a uma placa religiosa, mas estão ainda distante de Deus porque não o reconhecem. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela.
Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Sabe, há muitas pessoas que são realmente assim. Trabalharam a vida inteira, construíram riquezas, mas morrem sem poder usufruir de um cêntimo, porque eram avarentas. E vai ficar para outros que talvez nem sequer vai valorizar como ela valorizava tanto. E aí ele diz no 32, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todos os dias, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Sabe em quem eu vejo isso? Em Gideão. Lembra que Gideão estava numa fome tremenda, malhando trigo no lagar, quer dizer, escondido, com medo. Os amalequitas vinham, destruíam tudo. Eles estavam vivendo numa miséria. Gideão tinha 2 bois, né? Um mais velho e um mais novo. E todos eles escondidos, quer dizer, porque se eles ficassem à vista, quem visse aqueles bois iria matar. Quer dizer, inferno, vivendo um verdadeiro inferno. Mas isso consequência da desobediência. Aí diz o 34. E enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti, a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra, e serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. O ser humano ele tem um receio tão grande, né, do que os outros vão pensar a respeito dele, e aqui Deus está falando, os outros povos vão fazer histórias a seu respeito. No 38, lançará muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a largata. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão, e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. Então, se eles olhassem para as outras nações e quisessem imitá-las, eles estariam desobedecendo a Deus. Eles deveriam apenas ouvir e seguir a direção de Deus. Sabe, quando nós nascemos de Deus, e aí você vai entender o porquê de você não conseguir se firmar na palavra de Deus. Quando há um novo nascimento, quando a pessoa nasce da palavra, nasce de Deus, como o Senhor Jesus falou para Nicodemos, ele passa a ter prazer em obedecer às leis, a palavra do Senhor Jesus. Quando a pessoa é nascida da carne, ela tem dificuldade em obedecer, porque a vontade da carne dela vai estar sempre prevalecendo contra a vontade do Espírito. No 46, e serão sobre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, e com nudez, e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua
não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apeitará do moço, e comerá o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venha a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiarás em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Senhor teu Deus. Então, cidades fortificadas era uma segurança física por causa das muralhas. Mas Deus está dizendo, ainda que tenha essas muralhas, esses muros, não vão te guardar. No 53, e comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Isso veio acontecer com Israel, quando veio o rei, cercou aquela cidade e dentro dela a fome, a peste, né, a seca, assolou tão fortemente que as próprias mães comiam seus próprios filhos. A miséria, né? 54. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, os seus olhos será maligno para com seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem, de sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou por a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra o seu filho e contra a sua filha. E isto por causa das suas párias que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Quer dizer, ainda que fosse uma pessoa muito boa, o pior dela seria visto na situação de guerra, no aperto. No 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, temível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade, toda a praga, que não está escrita no livro desta lei, até que seja destruído. E ficareis poucos em número, em lugar de haveres sido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não deste ouvido à voz do Senhor teu Deus. E será que assim, como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigai-vos sereis da terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olho, e desmaio da alma, e a tua vida como um suspenso estará diante de ti, estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver a manhã, pelo pasmo de teu coração, que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito. Nunca jamais o verás. E ali sereis vendido como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre.
As bênçãos são 13 versículos, se eu não estou em erro, 12, alguma coisa assim, né? É rápido, mas com relação às maldições, são muitas. Aí você diz, mas é o Senhor que fará aquilo. Eles não entendiam que o mal vinha através do diabo, não de Deus. Deus, ele abençoa. Mas o afastamento de Deus permite o diabo se aproximar. Então, se eu estou na desobediência, então eu estou afastado de Deus. E afastado de Deus, como consequência disso, o diabo se aproxima. E ainda mais se um dia nós servimos a Deus, muito mais o diabo vai querer nos destruir, nos arruinar. Então, pense numa coisa, longe de Deus está mergulhado nas trevas. Estando nas trevas, está no reino de Satanás. Então ele vai fazer com você o que ele bem quiser. Ele vai atuar na sua vida, destruindo com todas essas pestes. Mas se eu decido obedecer a palavra de Deus, eu estou seguindo após o Senhor Jesus. Quem anda atrás do Senhor Jesus vai andar na luz. Quem anda na luz está no reino dele. Se está no reino dele, as bênçãos virão. Então, você escolhe. Sua vida, ela é consequência da escolha que você está fazendo. Qual é a escolha que você tem feito para você? Pense nisso. Manda esse vídeo para alguém. Vamos partilhar ele, espalhar a palavra de Deus. Dá o seu gosto, não esqueça disso. Faz seu comentário, tá bom? Fique bem.